Inscrição já está na tribuna em recuperação de espaço o deputado Zé Trovão, Santa Catarina. Tem a palavra, Vossa Excelência. Senhor presidente, eu fico impressionado com um deputado que sobe à tribuna, me antecede e abre a boca com um monte de mentiras. Eu chamo a atenção dos deputados e deputadas, do povo brasileiro de maneira geral, sobre qual foi o déficit deixado pelo governo Bolsonaro nas contas públicas. É bom refrescar a memória. Até porque eu vejo bolsonaristas aqui falar em déficit zero como se fosse algo que eles aplicaram durante o governo Bolsonaro. Não é bem assim, deputado Pompeu, veja bem. O déficit histórico sem precedentes deixado por Bolsonaro nas contas públicas chegou perto de 800 bilhões e complica a vida do governo Lula. Isso no início do governo Lula já se chamava a atenção do déficit deixado pelo governo Bolsonaro. E esse déficit foi deixado por vários fatores. Um deles é que eles tinham cheque em branco durante o processo de pandemia. E gastaram mal. Gastaram com cloroquina, gastaram com uma série de questões que não era para ser aplicado na defesa do povo brasileiro naquela época. Mas tinham cheque branco dado, inclusive, pela Câmara de Deputados naquele momento. Também os precatórios, foi aqui também aprovado e ele deixou esses precatórios sem pagamento e retirou do déficit. Vamos lembrar isso. Então, em momento algum, o governo Bolsonaro se preocupou com o déficit zero. Tanto é que ele foi sepultado, era algo que não existia. Era o tal teto de gastos que foi formulado na época do governo Temer e que era um verdadeiro absurdo, que aqui foi substituído pela PEC, que nós aprovamos para que este ano tivéssemos um bom orçamento e, ao mesmo tempo, o arcabouço fiscal aprovado posteriormente para substituir o teto de gastos. Então, o pessoal do Bolsonaro, ao invés de ficar apenas gritando, tem uns que gritam tanto, tem um que vem do Rio Grande do Sul que ele berra. Como se diz o ditado lá no Rio Grande do Sul, se berro salvasse porco, ele não morria sangrando. Não é verdade, bom gasto? Então não adianta ficar gritando desse jeito. Grita como se fosse o grito fazer a verdade. Mas a verdade está aqui. O déficit no governo Bolsonaro foi de 800 bilhões de reais. Então é evidente que vamos colocar a conversa no ponto certo. Deputado, eu acho que o senhor se esqueceu que no governo Bolsonaro, no fim dele, nós ficamos com superávit de 54 bilhões de reais. Eu não sei de onde o senhor está tirando tanta ladainha para vir aqui mentir nessa casa. Porque a única coisa que o PT e a esquerda sabe fazer é mentir, é enganar as pessoas. O governo Lula é o pior governo da história do Brasil. Não só pela questão de que está acabando, como disse aqui o deputado anteriormente, com mais de 700 mil empresas, mas também está tirando do povo o direito de produzir. Eu não sei se o senhor sabe o que é produzir, porque, quer dizer, produzir o senhor sabe, produzir fake news. Agora, produzir é o homem que trabalha no campo, que rala, que faz as suas mãos calejadas do suor do seu rosto. Um Brasil que caminha para frente, deputado. O senhor sabe por que os bolsonaristas, como somos chamados com muito orgulho, nós gritamos? É para ver se alguém no mundo nos escuta. Porque já que no Brasil a justiça não funciona, talvez em outro lugar alguém possa nos socorrer. Ultimamente eu estou pensando em pedir ajuda até para o Chapolin Colorado. Porque ministro da Justiça não existe, não tem. Suprema Corte não existe. Presidente, quando não está fazendo viagemzinha com avião, passeando com a sua esposa, está falando bobagem. E agora não quer ouvir a verdade é uma só. Cadê? Vocês não falaram que ia zerar? Que ia zerar o déficit brasileiro? Que não teria? Que nós iríamos começar 2024 com a economia pujante? Qual é a economia pujante, senhores? Os senhores não têm capacidade de olhar para um agricultor e dizer que ele é honesto. Vocês chamam ele de genocida, vocês chamam o agricultor, o produtor rural, de tudo. Tiram do nosso setor leiteiro aquilo que é a sustentabilidade do país. Mas, bom, nós temos um ministro que não sabe nem o que está falando e que já se isolou do resto do mundo, porque entrou em guerra. Ele, o próprio governo, não sabe mais o que está falando, porque a Haddad disse que não ia ter, nós íamos zerar o déficit. O Lula disse que não vai zerar, não tem como zerar. É claro que não tem. Quem muito promete, pouco faz. Governo Bolsonaro foi o governo que tirou o Brasil da lama e colocou para caminhar sob terra firme. E vocês estão afundando novamente o nosso país com as maluquices que vocês fazem. E agora vai me dizer que é mentira? Vai me dizer que é mentira? Colocou no avião da FAB
2 toneladas de comida, claro, importante, a ação humanitária, isso é muito importante, mas para que essa ação humanitária? Vocês vão entregar na mão do Hamas para alimentar terrorista? Faça-me o favor. Um governo que apoia ditaduras, um governo que apoia pessoas que não têm compromisso com a verdade, vocês são uma vergonha. Deputado Maurício Marcon, do Podemos, do Rio Grande do Sul, tem a palavra, Vossa Excelência. Muito obrigado, senhor presidente. Hoje o brasileiro ele tem 2 certezas, colega Cherini. Uma é a morte, que é inerente a todos os seres humanos, e uma é que amanhã ele vai pagar mais imposto do que ele paga hoje. Essa não é inerente, essa é resultado da incompetência do ministro da Economia. Estava aqui no Antagonista vendo agora a chamada Lula discute com líderes formas de aumentar a arrecadação. Diminuir gastos do governo não existe. Os 45 milhões que ele gastou no tour pelo mundo com a Janja, cortar gastos está fora de cogitação. Ele quer aumentar mais a arrecadação tirando do seu bolso brasileiro. Se não, vejamos, ele já fez a fake isenção do imposto de renda, que era até para 2 salários mínimos, mas que na realidade não isentou coisa nenhuma. Ele já taxou as comprinhas que a mulherada fazia da China, de 50, 70, 80 dólares, agora estão pagando quase 100% de imposto. Ele já aumentou o ICMS dos combustíveis, ou seja, é um governo perdulário que aumenta a carga de impostos todos os dias nesse país. Mas isso tem um reflexo, é óbvio. E aqui eu vou trazer 3 manchetes de sites independentes, digamos, de notícias. O primeiro é a Folha, conhecido site esquerdista, que traz a seguinte manchete: sob Lula, contas públicas têm o pior resultado para um primeiro ano de mandato de qualquer presidente já eleito desse país. Depois nós temos o Infomoney, que diz: confiança da indústria cai em outubro ao nível mais baixo desde agosto de 2020. Ou seja, até a pandemia parece ser menos nociva ao trabalhador brasileiro do que Haddad e o seu chefe perdulário Lula. E por fim, essa notícia é importante: Money Times, a arrecadação federal tem queda de 4,2% em junho e fica abaixo do esperado. Ou seja, nós temos mais uma certeza, que a economia do Brasil já está no buraco e se afunda cada vez mais. Lula, sexta-feira, descredibilizou o ministro da Economia, dizendo que ano que vem nós não vamos ter déficit zero, ou seja, nós vamos gastar muito mais do que arrecadamos. A mesma fórmula que a Venezuela e a Argentina usaram. Haddad, peça para sair. Vamos botar o Paulo Guedes de novo para ter um pouco de responsabilidade e não deixar o brasileiro na miséria. Obrigado, senhor presidente. Tribuna, deputado Luiz Couto, Luiz Lima, do PL do Rio de Janeiro. Tem a palavra, Vossa Excelência, deputado Luiz Lima. Obrigado, presidente Pompeu de Matos, uma honra ter a sessão presidida pelo senhor. Presidente Pompeu, catastrófica a entrevista do ministro da Economia ontem. Ele não soube responder uma pergunta básica feita pela Marcela, jornalista da Reuters. Ela perguntou somente se a meta fiscal de 2024 seria alterada. Ele ficou nervoso. Então, quando você não tem o consórcio de imprensa, quando você não tem a grande mídia para pautar notícias falsas de sucesso do atual governo, fica muito difícil o atual ministro da Economia dar uma entrevista e responder uma pergunta simples. É claro que ele ficou em maus lençóis, porque o atual presidente do Brasil, o presidente Lula, deu uma declaração que não tem interesse nenhum em manter o equilíbrio fiscal para o ano de 2024. Então a gente já vê aqui um rombo de 168 bilhões de reais para 2024. Presidente Pompeu, pelo 4º mês consecutivo nós temos queda de arrecadação. E essa notícia está lá na página 5, 6, 7 dos jornais, não está na primeira página. Na primeira página está uma falsa notícia de que o presidente Lula é um estadista internacional.
A gente está no dia 31 de outubro de 2023, o presidente Lula não vem para a reeleição como o Alberto Fernandes não vem. E ele sabe disso. O Brasil, infelizmente, ele entra numa derrocada. É como um país, é como um atleta que foi treinado por um grande treinador durante 4 anos, como o Jorge Jesus no Flamengo, quando ele foi demitido no final de 2021. Ele entrega a equipe bem treinada. A próxima comissão talvez não tenha tido disciplina, inteligência, sapiência em trocar as peças na hora certa, prezar pela tecnicidade. E o Brasil está no seu 10º mês ainda surfando aquele equilíbrio do governo Bolsonaro, que mesmo com pandemia, que mesmo com guerra, teve superávit, teve tecnicidade, teve um andamento aqui no Congresso. Hoje é terça-feira, parece que a sessão também vai ser café com leite, como foi ontem. Amanhã também não vai ter. Na semana do dia 15 não tem sessão. Mais uma coisa, deputado Cherini. O presidente Lula, diferente dos 2 primeiros mandatos, ele tem uma oposição aqui. Tem 100, 150 deputados, que a gente muitas das vezes trava aqui a pauta, mas a gente já entrou no sinal vermelho há muito tempo. Eu repito, é o 4º mês que a arrecadação está em queda. Por quê? Na cabeça do PT dos anos 70, anos 80, é aumentar impostos. Quando você aumenta muito imposto do jeito que está, eu peço somente 30 segundos, presidente Pompeu, se você cobrar 100% de imposto de uma empresa, essa empresa vai fechar. Ela só existe porque tem lucro. E a gente está chegando num ponto de inflexão da nossa economia, que você está estimulando a sonegação e está estimulando as pessoas que querem produzir no Brasil a irem embora. Por isso, 4º mês consecutivo de queda. Em abril, maio do ano que vem, a gente já começa a observar a dificuldade que o governo vai ter em ingerir as suas promessas aqui para a Câmara dos Deputados. E eu repito, o presidente Lula não vem para a reeleição e o lulapetismo cai por água abaixo. Muito obrigado. Muito obrigado, eminente deputado Luiz Lima. Gostaria de deixar claro que as opiniões e informações apresentadas aqui são de responsabilidade exclusiva de seus autores. Como criador deste conteúdo, não me responsabilizo por consequências. Pesquise e busque orientação profissional antes de decisões significativas.